Meu nome é Beatriz, e aos 70 anos, minha vida se movia no ritmo lento e constante das estações do meu jardim. Cada roseira, cada muda de lavanda, cada pé de alecrim havia sido plantado com meu falecido marido, Eduardo. Ele era professor de botânica, e aquele jardim não era apenas um pedaço de terra, era a enciclopédia viva do nosso amor, um refúgio de paz onde suas memórias floresciam com mais vigor a cada primavera. Desde que ele se foi, há 5 anos, minha rotina se resumia a cuidar daquele jardim e a garantir que minha única filha, Lívia, e sua família tivessem tudo o que precisavam. Lívia, meu maior tesouro, casada com Sérgio, um homem com um sorriso tão largo quanto sua ambição, e mãe do meu neto, Tiago, de 10 anos. Eles viviam em um apartamento moderno no centro da cidade, com prestações que eu sabia serem pesadas demais para o salário de Sérgio como gerente de vendas. Por isso, sem que eles precisassem pedir, eu ajudava. A mensalidade da escola particular de Tiago, a parcela do carro importado que trocavam a cada 2 anos, o conserto inesperado do ar-condicionado. Minha aposentadoria, que deveria ser para meu descanso e minhas pequenas viagens, tornou-se o fundo de emergência silencioso da família deles. Eu não me importava. É o que as mães fazem, dizia a mim mesma, enquanto transferia o dinheiro que economizava ao deixar de comprar um livro novo ou adiar a troca dos meus óculos já gastos. As visitas deles eram previsíveis. Chegavam aos domingos, exaustos da vida corrida, sentavam-se na sala de estar, com os olhos fixos nos seus telemóveis, enquanto eu cozinhava o assado de domingo. Durante o almoço, as conversas invariavelmente giravam em torno de algo que precisavam ou desejavam. Mãe, o Tiago vai precisar de um computador novo para a escola. Os de hoje são caríssimos e o dele já está tão lento, dizia Lívia, com um suspiro calculado, enquanto eu servia mais uma porção de batatas. Querida, sua casa é maravilhosa, um verdadeiro refúgio, mas não acha que está um pouco antiquada? Uma reforma valorizaria tanto o imóvel, comentava Sérgio, olhando com um leve desdém para as paredes que Eduardo e eu pintamos juntos numa tarde ensolarada de verão. Eu ouvia, sorria e na segunda-feira ia ao banco. Eu me convencia de que estava investindo na felicidade deles, que o sacrifício era uma forma de amor. Mas no fundo, uma pequena voz, que eu tentava abafar, me dizia que o amor não deveria parecer tanto com uma transação bancária. O dia em que o mundo parou de girar e começou a tremer sob meus pés foi uma tarde de sábado, em pleno outono. O ar estava fresco e o cheiro de terra úmida do meu jardim entrava pela janela da cozinha. Lívia e Sérgio chegaram sem avisar. Não traziam o sorriso cansado de domingo, mas uma energia elétrica e agitada que me deixou em alerta. Mãe, temos notícias maravilhosas, anunciou Lívia, jogando a bolsa de grife no meu sofá de chita, um contraste gritante de mundos. Sérgio veio logo atrás, abrindo os braços como se fosse o dono do mundo. Beatriz querida, nossa vida vai mudar, e a sua também. Sentei-me na minha poltrona de balanço, a mesma em que ninara Lívia quando bebê, e esperei. O coração, que normalmente batia no ritmo tranquilo do meu jardim, começou a acelerar. Fui promovido, disse Sérgio, o peito estufado de orgulho. Diretor regional, o salário é o triplo, bônus, carro da empresa, tudo. Que notícia maravilhosa, eu disse, e a felicidade que senti por eles foi genuína. Por um instante, todo o cansaço dos meus sacrifícios pareceu valer a pena. Precisamos comemorar. Vou preparar um... Não, mãe, espere. Essa não é a melhor parte, interrompeu Lívia, seus olhos brilhando de um jeito febril que eu não via há anos. Com a promoção do Sérgio, finalmente poderemos ter a casa dos nossos sonhos, e decidimos que não há lugar melhor para construí-la do que aqui. O tic-tac do relógio de pêndulo na sala, um presente de casamento dos meus pais, pareceu parar. O ar ficou denso, pesado. Aqui, minha voz saiu como um sussurro, frágil como uma folha seca. Mas esta é a minha casa. Exato, disse Sérgio com o tom de quem explica algo óbvio para uma criança.
e nós vamos torná-la ainda melhor. Já contratamos um arquiteto. Ele fez um projeto incrível. Vamos derrubar a maior parte da estrutura antiga, claro, e construir uma casa moderna, de vidro e concreto, com piscina, área gourmet, tudo o que temos direito. Eu olhava de um para o outro tentando encontrar a filha que criei por trás daquela mulher eufórica e estranha. Onde estava a menina que chorou por uma semana quando o canário da família morreu? Mas, e o jardim? Perguntei, a voz embargada, sentindo uma dor física no peito. O jardim do seu pai? Lívia revirou os olhos, um gesto que se tornara dolorosamente comum, um pequeno punhal de desdém. Ah, mãe, por favor, aquele mato todo? Cheio de insetos e ervas daninhas. O arquiteto disse que justamente ali, no lugar do jardim, ficará a nova piscina com deck de madeira. Será o ponto alto da casa. Você vai adorar. Valorização, Beatriz. É tudo sobre valorizar o imóvel, acrescentou Sérgio, esfregando as mãos com avidez. Este terreno vale uma fortuna. Não podemos desperdiçá-lo com um monte de roseiras velhas. Roseiras velhas. As roseiras que Eduardo plantou para mim em nosso primeiro aniversário de casamento. Uma para cada ano. A lavanda cujo perfume ele dizia ser o meu. O alecrim que usávamos para temperar o frango de domingo. Mato. Roseiras velhas. As palavras deles eram tratores, demolindo não apenas plantas, mas décadas de memórias. Eu me levantei. Minhas pernas, que minutos antes pareciam firmes, agora tremiam. Vocês estão dizendo que vão destruir o jardim para construir uma piscina? E uma casa nova, mãe, para todos nós, disse Lívia, com uma impaciência crescente, como se minha dor fosse um obstáculo irritante para a felicidade dela. Decidimos que vamos nos mudar para cá durante a obra. Assim economizamos o aluguel e a senhora não fica sozinha. Organizamos tudo. Seu quarto será o antigo quartinho de empregada, nos fundos. É pequeno, mas aconchegante. E a senhora poderá nos ajudar com o Tiago e a casa. Eles tinham planejado tudo. Minha expulsão do meu próprio quarto, minha nova função como babá e governanta não remunerada, e a aniquilação da última coisa viva que me restava de Eduardo. Tudo apresentado como um favor, como uma notícia maravilhosa. Naquele instante, a mulher de 70 anos que sempre dizia sim morreu. Em seu lugar, nasceu uma quietude fria que nem eu sabia possuir. Entendo, eu disse, e minha própria calma me assustou. É um plano muito completo. Preciso de um pouco de ar. Caminhei em direção à porta dos fundos, a que dava para o meu jardim. Ao passar por eles, vi o alívio em seus rostos. Eles acharam que eu tinha aceitado. Acharam que a velha Beatriz, a boba e complacente, havia engolido mais aquela humilhação com um sorriso resignado. Parei na porta, com a mão na maçaneta de latão polido por décadas de uso, e olhei para o jardim. O sol da tarde filtrava-se pelas folhas da velha mangueira, pintando o chão com manchas douradas. As roseiras de Eduardo estavam em plena floração, um motim silencioso de vermelhos, rosas e brancos. Senti sua presença ali, forte e serena como sempre, e uma frase que ele me disse uma vez, quando um vizinho tentou passar a cerca em nosso terreno, ecoou em minha mente. Beatriz, nunca entregue o que é seu sem lutar. A terra guarda a nossa história. Virei-me lentamente para encará-los, eles ainda sorrindo, esperando minha aprovação final. Só tenho uma pergunta, eu disse, e minha voz era gélida como o aço. O arquiteto de vocês já incluiu no projeto um lugar para guardar as malas quando eu mandá-los embora? O silêncio que se seguiu à minha pergunta foi mais denso e pesado do que a terra do jardim depois de uma tempestade. Os sorrisos de Lívia e Sérgio não apenas desapareceram, eles se estilhaçaram, deixando para trás máscaras de pura incredulidade. Vi a cor sumir do rosto da minha filha, substituída por uma palidez que eu não via desde a vez em que ela quebrou o braço, aos 7 anos. Sérgio, por outro lado, franziu a testa, seu cérebro de vendedor tentando processar uma objeção que não estava no roteiro. — O quê?
gaguejou ele, a palavra saindo sem a sua habitual autoconfiança. Que brincadeira é essa, Beatriz? Não teve graça. Eu não estou a brincar, Sérgio, respondi, minha voz mantendo-se num tom perigosamente calmo. A pergunta foi bastante clara. Com um projeto de demolição tão ambicioso, imagino que o arquiteto tenha pensado em todos os detalhes, incluindo um espaço adequado para guardar as vossas coisas quando tiverem de sair. Lívia encontrou a voz, um fio trêmulo de pânico. Mãe, a senhora não está bem. O que está a dizer? Sair? Esta é a nossa casa, quer dizer, será a nossa casa. A senhora disse que podíamos... Eu não disse nada, corrigi, dando um passo em direção a eles, saindo da penumbra do jardim para a luz da cozinha. Pela primeira vez, eles não me olharam como a mãe frágil, mas como uma adversária. Vocês chegaram, anunciaram vossos planos para a minha casa, para o meu jardim, para a minha vida, e assumiram o meu silêncio como consentimento. Foi um erro de cálculo. Sérgio recuperou a compostura, ou pelo menos a sua versão de compostura, que era uma mistura de condescendência e irritação. Beatriz, com todo o respeito, acho que o luto está a afetá-la. Talvez a senhora não tenha entendido bem. Não estamos a tirá-la daqui. Estamos a incluí-la num futuro melhor. Uma casa moderna, segura, sem os problemas de manutenção que este lugar antigo tem. Problemas de manutenção que o Eduardo e eu resolvemos com as nossas próprias mãos durante 40 anos. Retorqui, cada palavra afiada. O telhado que não goteja, as paredes que não têm umidade, o chão que não range. Isso não é magia, Sérgio. É o resultado de uma vida de trabalho, um trabalho que vocês planeiam deitar abaixo para construir uma piscina. É mais do que uma piscina, mãe. É o nosso futuro, gritou Lívia, a voz subindo uma oitava, beirando a histeria. O futuro do Tiago. A senhora não quer o melhor para o seu neto? O melhor para o meu neto não é uma casa de vidro e concreto construída sobre as cinzas das memórias do avô dele, eu disse, e a menção a Eduardo pareceu pairar no ar entre nós, um juiz silencioso. O melhor para o Tiago é aprender sobre respeito, sobre gratidão. Lições que aparentemente vocês esqueceram de lhe ensinar. Aquilo atingiu-os. Vi a vergonha faiscar nos olhos de Lívia, antes de ser substituída pela raiva defensiva. Sérgio, percebendo que a tática da preocupação havia falhado, mudou para a intimidação. Olhe, Beatriz, não vamos discutir isto agora. A senhora está claramente alterada. Vamos voltar amanhã, quando estiver mais calma, e podemos conversar com o arquiteto. Ele pode mostrar-lhe o projeto, explicar-lhe os benefícios. Não haverá reunião nenhuma. E o único arquiteto cujas plantas me interessam está enterrado há 5 anos, disse eu, apontando para o jardim. A conversa terminou. Sugiro que peguem vossas bolsas de grife e vossos sonhos de valorização imobiliária e saiam da minha casa. A senhora não pode estar a falar a sério, disse Lívia, as lágrimas agora a brotar-lhe dos olhos. Lágrimas não de tristeza, mas de frustração. As lágrimas de uma criança mimada a quem foi negado um doce. Depois de tudo o que fizemos pela senhora, a audácia daquela frase quase me fez rir. O que vocês fizeram por mim, Lívia? Aceitaram o meu dinheiro? Permitiram que eu cozinhasse para vocês? Honraram-me com a vossa presença aos domingos? Por favor, não confundam o vosso oportunismo com generosidade. Sérgio agarrou o braço de Lívia. Chega, vamos embora. Sua mãe não está em seu perfeito juízo. Amanhã falamos com mais calma. Ele me lançou um olhar que era uma promessa velada de que aquela guerra estava apenas a começar. Eles saíram, batendo a porta da frente com uma força que fez o relógio de pêndulo estremecer. Fiquei sozinha no silêncio repentino da casa. O cheiro do meu assado, que antes era reconfortante, agora parecia o perfume de um banquete fúnebre. Não senti triunfo. Senti um cansaço profundo, o cansaço de uma batalha que eu não pedi, mas que agora sabia que teria de lutar até o fim. Caminhei até a janela da sala e observei o carro deles afastar-se, cantando pneus. Apoiei a testa no vidro frio. O que eu faço agora, Eduardo?
Eduardo, sussurrei para o vazio. E foi como se a voz dele, calma e ponderada como sempre, me respondesse do jardim: lute, Beatriz, lute pela nossa história. Naquela noite, a casa parecia maior, mais vazia. Cada sombra era uma dúvida, cada ruído um medo. Teria eu ido longe demais? Estaria a destruir a minha relação com a minha única filha por causa de uma casa e de um jardim? A culpa, essa velha companheira das mães, começou a roer-me a consciência, mas então, a imagem do rosto de Lívia, a sua impaciência, o seu desdém pelas roseiras velhas, sobrepôs-se a tudo. Não era pela casa. Era pelo desrespeito. Era pela aniquilação deliberada de tudo o que eu e o pai dela havíamos construído e valorizado. Levantei-me e fui até a estante da sala. Meus dedos passaram pelos livros de botânica de Eduardo, pelas lombadas gastas dos seus romances favoritos. Havia um livro que ele lia e relia, um velho manual de jardinagem com capa de couro. Ele sempre o guardava na prateleira mais baixa. As raízes são a parte mais importante, Bia, costumava dizer. São elas que sustentam tudo, mesmo que ninguém as veja. Peguei o livro. Estava mais pesado do que me lembrava. Ao abri-lo, algo caiu dentre as páginas. Não era uma flor seca, como eu esperava. Era uma chave de cofre, pequena e de latão, com uma etiqueta de papel amarelado amarrada com um fio. Na etiqueta, a caligrafia de Eduardo, um pouco tremida, dizia apenas uma palavra: raízes. Meu coração deu um salto. Eduardo, sempre metódico, sempre um passo à frente. Virei a etiqueta e no verso havia um endereço e um número. Banco Metropolitano, Agência Central, cofre 774. Uma onda de adrenalina percorreu meu corpo, varrendo o cansaço e a dúvida. Aquilo não era um simples livro de jardinagem, era um mapa. Eduardo, o homem que pensava que as raízes eram tudo, havia me deixado uma raiz de segurança, uma âncora escondida para uma tempestade que ele de alguma forma previra. Naquela noite não dormi. Sentei-me à mesa da cozinha, com o livro de jardinagem aberto e a chave na minha frente. Li as anotações de Eduardo nas margens do livro, seus pensamentos sobre a poda, sobre a paciência, sobre como as plantas mais fortes são aquelas que sobrevivem aos invernos mais rigorosos, e entendi que ele não estava aí a falar apenas de plantas. Ao amanhecer, eu tinha um plano. Não um plano de ataque, mas um plano de defesa. Um plano para proteger o meu jardim, a minha casa, a minha história. Um plano para ensinar à minha filha e ao meu genro o verdadeiro significado da palavra raízes. A primeira coisa que fiz na segunda-feira de manhã não foi ir ao banco. Foi ligar para a doutora Helena, a advogada que cuidou do testamento de Eduardo. Precisava de orientação, de alguém que entendesse as complexidades da lei e a fragilidade dos laços familiares. A mulher que acordou naquela manhã não era a mesma que fora dormir. A velha Beatriz, a que cedia, a que pedia desculpa por existir, havia sido podada durante a noite. E em seu lugar, algo novo, mais forte, começava-me a brotar. Na segunda-feira de manhã, o sol entrava pela janela da cozinha, mas não trazia consigo o calor de antes. A casa, meu santuário por 4 décadas, parecia agora um território disputado, e o cheiro das minhas próprias flores no jardim tinha um toque de amargura. Segurei a pequena chave de latão na palma da mão. Seu peso era insignificante, mas a promessa que continha era monumental. Respirei fundo e disquei o número da doutora Helena. Beatriz? Que bom ouvir a sua voz, disse ela, com um calor profissional que me acalmou instantaneamente. Estava a pensar em si, como tem passado? Tive dias melhores, Helena, admiti, e o simples ato de verbalizar a minha dor foi um alívio. Preciso da sua ajuda. O Eduardo deixou-me algo. E acho que a Lívia e o Sérgio estão a planear a minha vida sem a minha participação. Houve uma pausa do outro lado da linha. Quando Helena falou, sua voz era mais séria. O Eduardo era um homem previdente. Ele visitou-me alguns meses antes de falecer. Mencionou que estava a organizar uns documentos de segurança para si.
Venha ao meu escritório assim que puder. E Beatriz, não assine nada, não prometa nada até falarmos. A visita ao escritório da doutora Milena foi como entrar num porto seguro durante uma tempestade. O ambiente era sóbrio, cheirava a papel antigo e a café forte. Contei-lhe tudo: a promoção de Sérgio, o projeto da casa moderna, a demolição planeada do jardim, o meu novo quarto de empregada, a minha resposta final. Ela ouviu-me sem interromper, os seus olhos inteligentes a registrar cada detalhe. Quando terminei, ela recostou-se na sua cadeira de couro. Eles subestimaram-na Beatriz. Acharam que a dor a tinha deixado fraca, mas parece que a despertou. Mostrei-lhe a chave. O Eduardo disse que isto era para uma emergência. Helena pegou na chave, examinou a etiqueta. Banco Metropolitano, é a 2 quadras daqui. Quer que eu a acompanhe? Não, respondi, surpreendendo a mim mesma com a minha firmeza. Isto é algo que preciso fazer sozinha. O cofre do banco era frio e silencioso. O funcionário, um jovem de ar entediado, usou a sua chave mestra em conjunto com a minha e abriu a pequena gaveta de metal. Lá dentro repousava uma única pasta de couro, idêntica à que Eduardo usava para guardar os seus esboços de plantas. Com as mãos a tremer, levei a pasta para uma sala de visionamento privada. O que encontrei lá dentro redefiniu a minha realidade. Eduardo, o meu simples e humilde professor de botânica, era, na verdade, um investidor imobiliário astuto e silencioso. Havia escrituras, dezenas delas, apartamentos em bairros nobres, salas comerciais no centro financeiro, um armazém perto do porto e, o mais chocante de tudo, a escritura de um pequeno edifício de apartamentos de luxo numa das áreas mais cobiçadas da cidade, o residencial Alto da Colina, o mesmo prédio onde Lívia e Sérgio moravam. Meu filho e minha nora pagavam um aluguel exorbitante todos os meses, um aluguel que, segundo os documentos à minha frente, era depositado numa conta de uma empresa chamada Raízes Empreendimentos Ltda., uma empresa cuja única acionista, desde a sua fundação há 30 anos, era eu, Beatriz Almeida. Mas a revelação mais avassaladora estava na carta manuscrita, dobrada cuidadosamente no topo da pilha. Minha querida Beatriz, se estás a ler isto é porque eu já não estou aí para protegê-la. Perdoa-me pelo segredo, meu amor. Comecei a investir o pouco que tínhamos, pensando apenas em garantir que nunca te faltasse nada. O mundo estava a mudar e eu via a ambição a crescer nos olhos do nosso genro, via a nossa Lívia a ser levada por essa corrente. Tive medo. Medo que um dia eles olhassem para o nosso trabalho, para a nossa casa, não como uma herança de amor, mas como um ativo a ser liquidado. Tudo isto é teu. Sempre foi. Eu fui apenas o jardineiro. Use este poder com sabedoria, não para a vingança, mas para a justiça. Lembre-se da mulher forte com quem me casei. Não deixe que eles a diminuam. Você é a dona de tudo, inclusive do prédio onde eles moram. O aluguel que eles pagam todo mês vem para uma conta em seu nome. Com amor eterno, Eduardo. Fechei a pasta, as lágrimas finalmente rolando pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma gratidão avassaladora e de uma fúria nascente. Eduardo não me deixara desamparada. Ele me deixara um arsenal. E eu estava prestes a aprender a usá-lo. A notificação da inspeção chegou ao apartamento 12B numa terça-feira, no envelope oficial da Raízes Empreendimentos Ltda., um nome que para eles não significava nada além de uma administradora de imóveis sem rosto. O telefone tocou naquela noite. Era Lívia. A voz dela, normalmente controlada e um pouco condescendente, tinha um tom agudo de irritação. Mãe, a senhora não vai acreditar nisto. A administração do prédio vai fazer uma inspeção completa no nosso apartamento na quinta-feira. Uma inspeção, como se fôssemos delinquentes. O Sérgio está furioso. Uma inspeção? Perguntei, injetando a quantidade certa de surpresa inocente na minha voz. Mas por quê? Vocês pagam o aluguel em dia, não pagam? Claro que pagamos, né? Retorquiu ela ofendida. É um absurdo, uma invasão de privacidade. O Sérgio diz que isto é assédio.
Ele vai ligar para o advogado dele amanhã. Talvez seja apenas um procedimento de rotina, querida, sugeri, saboreando a ironia. Prédios precisam de manutenção. Rotina? Mãe, nós moramos aqui há 3 anos e nunca fizeram nada parecido. Isto é pessoal. Devem ter recebido alguma queixa anônima. Talvez aquele vizinho do 12A que reclama de tudo. É humilhante. Desliguei o telefone com um pequeno sorriso. A semente da perturbação havia sido plantada. Eles, que se consideravam o centro do seu universo, não conseguiam conceber que um evento pudesse ser impessoal. Tinha de ser sobre eles, um ataque direto ao seu status. Nos 2 dias seguintes, a ansiedade deles tornou-se o meu entretenimento silencioso. Lívia ligou-me mais 3 vezes, cada vez mais agitada, relatando as preparações frenéticas de Sérgio. Ele mandou limpar os tapetes, polir os metais, comprou um novo conjunto de toalhas para o banheiro de hóspedes, tudo para impressionar os inspetores anônimos que ele imaginava serem juízes do seu estilo de vida. Enquanto isso, eu e a doutora Helena finalizávamos a nossa própria estratégia. O plano deles para a tutela é perigoso, Beatriz, advertiu Helena, enquanto organizávamos os documentos de Eduardo numa pasta separada. Se eles conseguirem um relatório médico favorável, mesmo que seja fraudulento, podem iniciar um processo judicial. Precisamos de nos antecipar. E como fazemos isso? Com a verdade, disse Helena, com um sorriso confiante. Marquei uma consulta para si com a doutora Cláudia Neves, a neurologista mais respeitada do estado. Faremos uma avaliação cognitiva completa. O relatório dela será a nossa arma mais poderosa contra qualquer acusação de senilidade. Na quinta-feira, o dia da inspeção, decidi fazer uma visita surpresa ao residencial Alto da Colina. Vesti um tailleur de linho bege que não usava há anos e o colar de pérolas de Eduardo. Quando cheguei, o pânico no rosto de Sérgio ao me ver no lobby foi quase cômico. — Mãe, o que estão a fazer aqui? Perguntou Lívia, correndo ao meu encontro. Os inspetores já chegaram. Que coincidência, eu disse com um sorriso radiante. Vim visitar uma amiga que mora no 6º andar, a senhora Mendes. Conhecem? Eles balançaram a cabeça, confusos. Não havia senhora Mendes, mas a minha confiança os desarmou. Enquanto o gerente do prédio, um homem eficiente chamado Senhor Castro, acompanhava 2 técnicos pelo apartamento deles, eu sentei-me no lobby, lendo um livro de jardinagem, a imagem perfeita de uma senhora distinta a passar o tempo. De vez em quando eu ouvia trechos da conversa lá de cima, a voz tensa de Sérgio a tentar minimizar um vazamento na casa de banho, a justificação de Lívia para uma alteração não autorizada na varanda. O relatório que o Sr. Castro me entregaria mais tarde seria, sem dúvida, interessante. Quando eles finalmente desceram, 1 hora depois, pareciam esgotados. Foi um desastre, sussurrou Lívia, enquanto os técnicos se afastavam. Encontraram 3 violações do contrato. 3. Vão multar-nos. Que pena, querida, eu disse com sincera insinceridade. Talvez o proprietário seja muito rigoroso. Proprietário? Ninguém nunca ouviu, bufou Sérgio. É apenas uma empresa de investimentos sem rosto, um bando de burocratas. Ah, se ele soubesse que a burocrata estava sentada à sua frente, a avaliar a sua performance. A inspeção e as multas subsequentes foram o catalisador que eles precisavam para acelerar o seu plano nefasto. Naquela noite, a conversa no apartamento 12B foi diferente. Não podemos esperar mais, disse Sérgio, a voz baixa e tensa. Ela está a tornar-se imprevisível. Aparecer aqui hoje? Não foi coincidência, ela está a testar-nos. E a venda da casa? Ela não tocou mais no assunto, acrescentou Lívia. E se ela mudar de ideias? E se ela decidir deixar tudo para uma instituição de caridade para gatos, como a tia Amélia fez? É por isso que precisamos de agir. Liguei para o Dr. Matos. Ele pode visitar a sua mãe em casa na próxima semana, uma conversa informal para avaliar o seu estado. Ele vai preparar um relatório que diz o que precisamos que ele diga.
Com esse relatório, o nosso advogado pode dar entrada no pedido de tutela. E se ela se recusar a vê-lo? Ela não vai recusar se formos nós a pedir. Diremos que estamos preocupados, que queremos apenas garantir que ela está bem. Usaremos a culpa dela contra ela, como sempre. Como sempre. A frase ecoou na minha mente quando ouvi a gravação que a doutora Helena obteve através de um contato de segurança. Eles não estavam apenas a planear um crime, estavam a basear-se num padrão de manipulação emocional que eu lhes permiti construir durante anos. No sábado, fui à minha consulta com a doutora Neves. O consultório era calmo e a médica, uma mulher de 50 e poucos anos com um olhar penetrante e gentil, passou 2 horas a fazer-me testes. Memória, lógica, raciocínio abstrato. No final, ela sorriu. Dona Beatriz, a senhora tem a mente de uma mulher 20 anos mais jovem. O seu raciocínio é impecável e a sua memória é excelente. Qualquer sugestão de incapacidade cognitiva seria não apenas incorreta, mas maliciosa. O relatório oficial estaria pronto em 2 dias. Eu tinha a minha arma. Agora só precisava de escolher o campo de batalha. A oportunidade perfeita chegou na forma de um convite. Era o aniversário de 10 anos de Tiago. Lívia, provavelmente como parte da sua nova estratégia de filha preocupada, ligou-me. Mãe, vamos fazer uma pequena festa para o Tiago no domingo, aqui em casa. A senhora gostaria de vir? Sei que as coisas têm estado tensas, mas significaria muito para ele. Claro, querida, não perderia o aniversário do meu neto por nada, respondi, e a minha mente já estava a trabalhar. Uma festa de aniversário. Um evento familiar. O cenário perfeito para uma revelação. Seria o dia em que o jardim de Eduardo finalmente daria os seus frutos mais inesperados. E eu mal podia esperar para a colheita. A semana que antecedeu o aniversário de Tiago foi uma partida de xadrez silenciosa, jogada em 2 tabuleiros diferentes. No meu, cada movimento era calculado, cada peça posicionada com a precisão de quem conhece o jogo do adversário. No deles, as jogadas eram desesperadas, baseadas na suposição arrogante de que a sua rainha era a única peça poderosa no tabuleiro. Na terça-feira, a doutora Helena ligou-me. Beatriz, o relatório da doutora Neves chegou. É irrefutável. Ela descreve a sua capacidade cognitiva como excepcional para qualquer idade. Também recebi o relatório de manutenção do Sr. Castro. As violações no apartamento 12B são claras. Juntei tudo numa pasta para si. A sua fortaleza está pronta. Obrigada, Helena. E o Dr. Matos? Perguntei, referindo-me ao médico que Sérgio planeava usar para me declarar incompetente. Verifiquei a licença dele. É um clínico geral com algumas especializações em geriatria, mas sem qualquer credencial em neurologia ou psiquiatria. O testemunho dele contra o da doutora Neves seria, para ser educada, insignificante. E, além disso, ele tem uma dívida considerável num dos bancos, onde a Raízes Empreendimentos tem investimentos significativos. Um telefonema seu para a diretoria do banco poderia tornar a vida dele complicada. Eduardo não deixara pontas soltas. O seu império silencioso era uma teia de aranha, e eu estava agora no centro, sentindo cada vibração. Enquanto eu recolhia as minhas armas legais, Lívia e Sérgio preparavam as suas armadilhas emocionais. Lívia começou a ligar-me diariamente, a voz a pingar uma doçura artificial. Mãe, como está a sentir-se? Dormiu bem? Não quer que eu passe aí para lhe levar umas compras? Estou ótima, querida. Não te preocupes, respondia eu, mantendo a minha voz leve. E a festa do Tiago? Ele está tão animado que a avó venha. Ele fala de si todos os dias. Era uma mentira descarada. Eu sabia, através de uma das minhas amigas, cujo neto era colega de Tiago, que o meu neto andava triste e confuso. A minha mãe diz que a avó não gosta mais de nós, dissera ele no recreio. A manipulação deles estendia-se agora à alma do meu neto, e isso solidificou a minha resolução.
Na sexta-feira, 2 dias antes da festa, Lívia apareceu na minha casa. Trazia um bolo comprado numa pastelaria cara. Mãe, o Sérgio e eu estávamos a pensar, começou ela sentando-se na beira do sofá, como se tivesse medo de se acomodar. Sabemos que as coisas têm estado estranhas, e estamos preocupados. Um amigo do Sérgio, o Dr. Matos, é um geriatra excelente. Ele sugeriu que talvez pudesse passar aqui no domingo, depois da festa, para uma conversa informal consigo, apenas para garantir que está tudo bem. Olhei para ela, para a sua performance de filha dedicada, e senti uma tristeza profunda. Ela estava a lamentir-me na cara, a armar o cenário para a minha suposta avaliação psiquiátrica. Um médico? No domingo? Que ideia tão atenciosa, querida, eu disse com um sorriso que não alcançava os meus olhos. Mas não será necessário. Já tenho uma consulta marcada. Já? Com quem? A surpresa dela foi genuína. Com a doutora Neves, a neurologista. Tive uns esquecimentos ultimamente, sabes como é a idade. Decidi fazer um check-up completo. Ela vai dar-me os resultados na segunda-feira. O rosto de Lívia perdeu a cor. A doutora Neves era uma autoridade. Um relatório dela anularia qualquer parecer de um clínico geral comprado. Vi o pânico nos olhos dela, a mente a trabalhar furiosamente para encontrar uma nova estratégia. Ah, que bom, mãe. Fico mais descansada, gaguejou ela. Então, vemo-nos no domingo. Para o aniversário de Tiago, não comprei um presente caro. Passei o sábado inteiro no meu jardim. Com as minhas próprias mãos, construí uma pequena estufa em miniatura, usando vidros antigos e armações de madeira que Eduardo guardava na garagem. Dentro, plantei mudas de todas as plantas favoritas de Eduardo. Uma pequena roseira, um pé de lavanda, alecrim, e no centro, uma jovem muda de mangueira, cultivada a partir de uma semente da grande árvore do nosso jardim. Era um ecossistema em miniatura, um legado vivo. Numa pequena placa de latão, gravei as palavras que Eduardo sempre dizia: as raízes sustentam tudo. Quando cheguei ao apartamento 12B no domingo, a festa já estava em pleno andamento. O apartamento, que eu nunca visitara, era exatamente como Eduardo o descrevera na sua carta. Impessoal, decorado com móveis de design que pareciam desconfortáveis e arte abstrata que não dizia nada. Era a casa de pessoas que viviam para as aparências. Lívia e Sérgio receberam-me com sorrisos tensos. O meu anúncio sobre a doutora Neves tinha-os claramente desestabilizado. Mãe, que bom que veio, disse Lívia, dando-me um abraço rápido e sem calor. Beatriz está com um ar ótimo, disse Sérgio, os seus olhos a avaliar-me à procura de sinais da senilidade que ele planeava inventar. Entreguei o presente a Tiago, que o abriu com uma curiosidade genuína. Quando ele viu a pequena estufa, os seus olhos iluminaram-se. Uau, avó, é um jardim de verdade, como o do avô. É o jardim do avô, meu querido, eu disse, ajoelhando-me ao seu lado, para que nunca te esqueças de onde vêm as tuas raízes. Lívia e Sérgio trocaram um olhar desconfortável. O presente era uma metáfora que eles entendiam perfeitamente. Era uma declaração de que as memórias de Eduardo não podiam ser demolidas. A festa continuou, mas a tensão era palpável. Eu conversava com os outros convidados, sorria, comia um pedaço de bolo, mas sentia os olhos deles em mim constantemente. Eles estavam a observar-me, a esperar por um deslize, uma palavra confusa, um momento de fraqueza que pudessem usar. O momento deles chegou, ou assim pensaram, quando os convidados começaram a ir embora. Restavam apenas os pais de Sérgio, um casal tão superficial quanto o filho, e eu. Sérgio pigarreou, assumindo o centro da sala. Mãe, quer dizer Beatriz, começou ele com uma falsa solenidade. A Lívia e eu, e os meus pais também, temos estado muito preocupados consigo. Preocupados? Perguntei, pousando a minha chávena de chá. Sim, o seu comportamento recente, a sua resistência aos nossos conselhos, a sua confusão. Ele escolhia as palavras com cuidado, como um ator a declamar um texto mal ensaiado. Achamos que é a altura de termos uma conversa séria sobre o seu futuro,
para o seu próprio bem. Lívia estava ao lado dele, a assentar com a cabeça, o rosto uma máscara de preocupação plástica. Os pais de Sérgio observavam-me com olhares que misturavam pena e julgamento. Era o momento. O campo de batalha estava montado. Peguei na minha bolsa, que repousava no meu colo. Tem toda a razão, eu disse, e a minha calma pareceu surpreendê-los. O futuro é um assunto muito sério, e por coincidência trouxe uns documentos que podem ajudar a esclarecer o futuro de todos nós. Abri a bolsa e tirei a pasta de couro que a doutora Helena me preparara. Não era a pasta com os documentos de Eduardo, era a outra, a que continha o relatório da doutora Neves, o relatório da inspeção do prédio e uma proposta formal da Raízes Empreendimentos Velitenadane. A partida de xadrez estava prestes a terminar, e eu estava prestes a anunciar o checkmate. A minha calma foi a faísca que incendiou a sala. A compostura de Sérgio desfez-se, substituída por uma fúria mal contida. Documentos? Que documentos? Rosnou ele, dando um passo à frente. A senhora não tem o direito de trazer os seus papéis para a nossa casa e fazer acusações. A vossa casa, repeti, a voz suave, mas cortante. Curioso usares esse termo. Mas já lá vamos. Abri a pasta de couro sobre a mesa de centro, que ainda tinha as migalhas do bolo de aniversário de Tiago. O primeiro documento que tirei era o relatório da doutora Neves, com o timbre oficial do Instituto de Neurologia. Como vocês estão tão preocupados com a minha saúde mental, achei que gostariam de ver isto, eu disse, deslizando o relatório pela mesa em direção a Sérgio. É a minha avaliação cognitiva completa, realizada pela doutora Cláudia Neves. Imagino que conheçam o nome. Sérgio pegou no papel com relutância. Os seus olhos percorreram as linhas rapidamente e vi um tique nervoso começar na sua pálpebra. O pai dele, um homem corpulento com um ar de autoridade complacente, inclinou-se para ler por cima do ombro do filho. Capacidade cognitiva excepcional, raciocínio lógico superior, a média para a faixa etária, ausência total de indicadores de deterioração neurológica. Li eu em voz alta, citando as frases que já memorizara. A doutora Neves conclui que qualquer tentativa de me classificar como mentalmente incapaz seria, e cito, uma fabricação maliciosa e legalmente indefensável. Lívia olhou para o marido, o pânico a alastrar-se no seu rosto. O plano de usarem Dr. Matos para obter uma tutela acabara de ser pulverizado. Isso não prova nada, disse ela, a voz estridente. A senhora pode ser inteligente e ainda assim estar emocionalmente instável. Ah, a instabilidade emocional, eu disse, pegando no segundo documento. Talvez se refira em Mamie ao tipo de instabilidade que leva alguém a cometer 3 violações claras no seu contrato de aluguel? Deslizei o relatório da inspeção do prédio para cima da mesa. Vazamento não reparado na casa de banho de hóspedes, instalação elétrica não autorizada na varanda e armazenamento impróprio de materiais inflamáveis na arrecadação. O Sr. Castro, o gerente do prédio, foi muito minucioso. O pai de Sérgio olhou para o filho com uma severidade crescente. Sérgio, o que é isto? Pensei que fosses um inquilino exemplar. São detalhes técnicos, pai. Burocracia, defendeu-se Sérgio, o suor a brilhar-lhe na testa. Burocracia que pode levar à rescisão do vosso contrato, eu disse com um tom neutro, o que, imagino, seria um grande inconveniente para os vossos planos de demolição. O ar na sala estava agora tão tenso que se podia cortá-lo à faca. A mãe de Sérgio, uma mulher que até então se mantivera em silêncio, a observar-me com um ar de desdém, finalmente falou. Beatriz, não sei a que jogo está a jogar, mas está a envergonhar a sua família. Estas questões resolvem-se em privado. Tem toda a razão, minha senhora, concordei, olhando-a diretamente nos olhos. E é por isso que trouxe o último documento, uma proposta para resolver tudo isto da forma mais privada e empresarial possível. Tirei o último envelope da pasta. Era um papel timbrado, elegante, com o logótipo da Raízes Empreendimentos e Litenedala. Coloquei-o no centro da mesa. O que é isso?
Perguntou Lívia desconfiada. É uma proposta formal da empresa proprietária deste edifício. Aparentemente, eles tomaram conhecimento do vosso NEM projeto. Sérgio abriu o envelope com uma pressa febril. Leu a primeira página, depois a segunda, o rosto a passar da confusão para o choque absoluto. Eles sabem do nosso plano para a casa da minha mãe? Sussurrou ele, querel e incrédulo. Parece que sim, eu disse. E aparentemente estão interessados. Lívia arrancou-lhe os papéis das mãos. O quê? Interessados em quê? Leiam em voz alta, sugeri, recostando-me na minha cadeira. Acho que todos deveriam ouvir. Sérgio pigarreou, a voz a falhar. Prezados senhores Sérgio e Lívia, chegou ao nosso conhecimento o vosso interesse em adquirir e reabilitar a propriedade localizada na Rua das Acácias, número 34. A Raízes Empreendimentos tem um interesse estratégico em expandir o seu portfólio nessa área e, como tal, gostaríamos de apresentar uma contraproposta. Ele parou incapaz de continuar. Lívia pegou no documento, os olhos a saltar-lhe das órbitas. A empresa oferece-se para comprar o vosso projeto na sua totalidade. Isto inclui a cobertura de todos os custos já incorridos com o arquiteto, uma compensação de 20% sobre esses custos pelo vosso tempo e visão, e a oferta de um novo contrato de aluguel de 5 anos para o vosso apartamento atual, com o valor congelado, sem aumentos. A sala ficou em silêncio absoluto. O pai de Sérgio foi o primeiro a quebrar o feitiço. Mas isso é fantástico! Exclamou ele. Eles estão a pagar-vos para desistirem do projeto e ainda vos garantem o apartamento. É uma oferta irrecusável. Mas Sérgio e Lívia não pareciam aliviados. Pareciam aterrorizados. Como é que eles sabem? Sussurrou Lívia. Como é que uma empresa de investimentos sabe dos nossos planos, dos custos do arquiteto? Nós não falamos com ninguém. E há mais, eu disse, apontando para o final da página. Há uma condição. Sérgio engoliu em seco e leu a última frase. Esta oferta está condicionada à vossa total e completa desvinculação de qualquer futura transação imobiliária envolvendo a atual proprietária, a senhora Beatriz Almeida, e a cessação imediata de quaisquer tentativas de obter controlo sobre os seus bens, incluindo, mas não se limitando a, pedidos de tutela. O mundo deles desabou naquele momento. A compreensão atingiu-os como um relâmpago. Aquilo não era uma coincidência, não era uma oferta de negócios, era um cheque-mate. Foi a senhora, disse Lívia, a voz um fio. A senhora fez isto. Mas como? Quem é a senhora para ter este tipo de influência? Levantei-me lentamente. Caminhei até a janela que dava para a rua, para as luzes da cidade que cintilavam à distância. Durante anos, vocês olharam para mim e viram uma velhinha inofensiva, uma viúva que vivia de uma modesta pensão, alguém cuja única função era servir de rede de segurança para os vossos caprichos. Eu disse, a voz calma, mas a ecoar com o peso de anos de silêncio. Vocês nunca se perguntaram como é que o vosso pai, um simples professor de botânica, conseguiu dar-vos a melhor educação, uma vida sem dificuldades. Nunca questionaram a origem do dinheiro que eu vos dava tão livremente. Virei-me para encará-los. Os 4 olhavam para mim como se me vissem pela primeira vez. Vocês estavam tão ocupados a planear como arrancar as minhas raízes que nunca se deram ao trabalho de ver o quão profundo e extenso era o sistema radicular. O Eduardo não me deixou apenas um jardim, ele deixou-me a floresta inteira. O que quer dizer com isso? Gaguejou Sérgio. Quero dizer que a empresa de investimentos sem rosto tem um rosto, e estão a olhar para ele. A Raízes Empreendimentos é minha. Este prédio é meu. O vosso futuro que vocês planeavam construir sobre a minha casa está neste momento inteiramente nas minhas mãos. Peguei na minha bolsa e caminhei em direção à porta. Tem 24 horas para aceitar a proposta. Se não o fizerem, a oferta será retirada, o vosso contrato de aluguel não será renovado,
e eu darei início a um processo judicial por tentativa de fraude e abuso de incapaz. A doutora Otto Neves ficará encantada por testemunhar. Parei na porta e olhei para minha filha, para o seu rosto desfeito pela arrogância desmoronada. Ah, e Lívia, acrescentei com uma doçura cortante, o teu quarto de empregada na minha casa já não está disponível. Decidi transformá-lo num ateliê de pintura. Acho que vou adorar. Saí e fechei a porta atrás de mim, deixando-os no silêncio ensurdecedor da sua própria ganância. Enquanto descia no elevador, não senti alegria nem vingança. Senti o peso da minha liberdade recém-descoberta. O jardim de Eduardo havia me ensinado a lição mais importante de todas. Por vezes, para que algo novo possa crescer, é preciso primeiro arrancar as ervas daninhas pela raiz. A porta do apartamento 12B fechou-se atrás de mim com um clique suave, mas para os que ficaram na sala, o som deve ter sido o de uma porta de cofre a trancar-se para sempre. Desci no elevador, o meu coração a bater num ritmo firme e tranquilo. Pela primeira vez em 5 anos, eu não estava a fugir de uma situação desconfortável. Estava a caminhar em direção à minha própria vida. Lá em cima, o silêncio que deixei para trás rapidamente se transformou numa cacofonia de acusações. A primeira voz a erguer-se foi a do pai de Sérgio, o Sr. Valdemar, um homem habituado a que o mundo se curvasse à sua vontade e ao seu talão de cheques. Sérgio, que raio foi isto? Trovejou ele, o rosto vermelho de fúria. Raízes empreendimentos? A tua sogra é a dona disto tudo? E tu não sabias? Como é que eu ia saber? Defendeu-se Sérgio, a voz esganiçada. Ela sempre foi a velhinha do jardim, vivia de uma pensão miserável. O Eduardo era um professor, não um magnata. Aparentemente, ele era ambos, disse a mãe de Sérgio, a senhora Clarice, com um veneno dirigido não ao filho, mas à Lívia. E tu, menina, devias saber, é a tua mãe. Como é que deixaste isto acontecer? Eu não fazia ideia, gaguejou Lívia, encolhida no sofá, as lágrimas de frustração, agora transformadas em lágrimas de medo genuíno. Ela enganou-nos, fingiu ser fraca, fingiu precisar de nós. Ela não fingiu nada, cortou Valdemar impaciente. Vocês é que foram gananciosos e estúpidos. Planearam deitar abaixo a casa dela, metê-la num quarto de empregada, declarar a mulher incompetente e nunca se deram ao trabalho de verificar quem ela realmente era. Que tipo de amadores são vocês? A humilhação de serem repreendidos como crianças incompetentes era visível nos rostos de Lívia e Sérgio. O respeito que os pais de Sérgio lhes tinham, baseado inteiramente no sucesso material e na aparência, estava a evaporar-se. E agora? Perguntou Clarice, a voz gélida. O que significa isto para nós, para o nosso investimento? Ah, o investimento. Eu sabia que a conversa chegaria lá. Sérgio tinha convencido o pai a investir no seu projeto imobiliário, prometendo-lhe uma parte dos lucros da futura venda da minha casa. Não há investimento nenhum, explodiu Sérgio. A oferta dela é clara. Ou aceitamos o dinheiro para desistir do projeto, ou ela não renova o nosso aluguel e processa-nos. Então aceitem a oferta, disse Valdemar, como se fosse óbvio. Peguem no dinheiro, fiquem no apartamento e esqueçam essa história ridícula da casa. Mas não é justo, choramingou Lívia. Aquela casa devia ser minha por direito. Eu sou a única filha. Clarice riu, um som sem qualquer pingo de alegria. Querida, o direito acabou no momento em que a tua mãe se revelou mais rica e mais inteligente do que todos nós juntos. Vocês perderam. Agora tratem de minimizar os estragos. Na manhã seguinte, a minha casa parecia respirar de alívio. O ar estava mais leve, as cores mais vivas. Pela primeira vez em anos, fiz o café da manhã a cantarolar uma melodia antiga que Eduardo adorava. Depois, com uma energia que não sentia há décadas, fui até ao quartinho de empregada. Abri a porta e olhei para o espaço pequeno e sem janelas que eles me tinham destinado. O meu caixote do lixo existencial. Com um sorriso, comecei a trabalhar. Arrastei a cama estreita para o corredor.
Tirei as caixas com as minhas coisas que eles tinham empilhado num canto. Em poucas horas, o quarto estava vazio, uma tela em branco. Liguei para um empreiteiro, um homem de confiança que Eduardo costumava contratar. Sr. Afonso, é a Beatriz, viúva do Eduardo. Preciso de um pequeno trabalho. Quero deitar abaixo a parede que separa este quarto da arrecadação ao lado e instalar uma janela grande com vista para o jardim. Um ateliê de pintura, dona Beatriz? Perguntou ele, a voz a sorrir. O seu marido sempre disse que a senhora tinha talento. Está na hora de descobrir se ele tinha razão, respondi. Enquanto eu planeava a ressurreição do meu espaço e da minha alma, Lívia e Sérgio viviam o seu inferno particular. Passaram as 24 horas seguintes a ligar freneticamente a advogados, a tentar encontrar uma brecha, uma forma de contornar a minha oferta. A resposta foi unanimemente desanimadora. A vossa sogra tem-vos encurralados legalmente, disse-lhes o terceiro advogado que consultaram, um homem caro e impaciente. A proposta dela não é um ataque, é uma salvação. Se ela quisesse, podia despejá-los por violação de contrato e processá-los por tentativa de fraude. Ela está a oferecer-vos uma saída honrosa. O meu conselho? Aceitem, assinem e aprendam a ser inquilinos simpáticos. A humilhação final veio na forma de um e-mail da doutora Helena, na manhã de terça-feira. Assunto: proposta final. Raízes e Empreendimentos Limited-Damota. Prezados senhores Sérgio e Lívia, o prazo de 24 horas para a aceitação da nossa proposta expirou. No entanto, por deferência à relação familiar, a minha cliente, a senhora Beatriz Almeida, concordou em estender o prazo por mais 12 horas. O documento de aceitação segue em anexo. Se não for assinado e devolvido até as 21h de hoje, consideraremos a oferta nula e daremos início aos procedimentos legais alternativos. Atenciosamente, doutora Helena. A mensagem era clara. A clemência tinha um limite. Naquela noite, eu estava no meu jardim a podar as roseiras de Eduardo sob a luz suave do crepúsculo. O cheiro das flores era doce e reconfortante. Ouvi o som familiar do carro deles a estacionar na rua. Momentos depois, a campainha tocou. Não me apressei. Terminei de podar um galho rebelde, limpei as mãos nas calças de jardinagem e caminhei lentamente até a porta da frente. Lívia e Sidney estavam parados no meu alpendre. Pareciam mais velhos, derrotados. Lívia tinha os olhos vermelhos e inchados. Sérgio segurava um envelope na mão, amarrotado pela força com que o apertava. Mãe, começou Lívia, a voz embargada. Eu esperei. Sérgio estendeu-me o envelope. Nós assinamos. Peguei no documento. A assinatura deles, no final da página, parecia a caligrafia de 2 pessoas condenadas. Foi uma decisão sensata, eu disse, sem triunfo na voz. Apenas com o cansaço de uma batalha que nunca quisera lutar. Por quê? Perguntou Lívia, as lágrimas a escorrerem-lhe finalmente pelo rosto. Por que fazer isso desta maneira? Por que humilhar-nos? Olhei para a minha filha, para a mulher que eu amava, mas que mal reconhecia. A humilhação, querida, foi uma ferramenta que vocês escolheram primeiro. Eu apenas escolhi não ser a vossa vítima. Vocês queriam a minha casa, o meu jardim, o meu futuro. Eu ofereci-vos um apartamento com aluguel congelado e dinheiro no bolso. Se vês isso como humilhação e não como um ato de misericórdia, então a lição mais importante ainda não foi aprendida. Virei-me para voltar para dentro, para o meu jardim, para a minha paz. Espere, disse Sérgio, a voz desesperada. O que acontece agora? Parei na soleira da porta e olhei para eles, 2 figuras diminuídas pela sua própria ganância, paradas na escuridão crescente. Agora, eu disse, e as palavras de Eduardo ecoaram na minha mente. Agora vocês aprendem a viver com as vossas próprias raízes, ou a falta delas. Fechei a porta, e o som do trinco a fechar-se foi pela primeira vez o som da minha liberdade. Os dias que se seguiram à capitulação de Lívia e Sérgio não foram preenchidos com o champanhe da vitória,
mas com o silêncio produtivo do meu jardim. A cada manhã eu acordava com um propósito que ia além de simplesmente sobreviver à ausência de Eduardo. Eu estava a cultivar o meu próprio futuro. O Sr. Afonso, o empreiteiro, chegou na quarta-feira com a sua equipa. O som das marretas a deitar abaixo a parede do antigo quarto de empregada foi música para os meus ouvidos. Não era um som de destruição, mas de criação. Onde antes havia um cubículo escuro destinado a ser a minha cela dourada, nascia agora um espaço amplo e luminoso, com uma janela panorâmica que emoldurava as roseiras de Eduardo como uma obra de arte viva. Enquanto a minha casa se enchia de pó e promessas, a vida no apartamento 12B implodia em silêncio. Mais tarde, soube através de uma conversa casual com o Sr. Castro, o gerente do prédio, que as discussões entre o casal se tornaram a nova banda sonora do corredor do 12º andar. A vergonha da derrota azedara o que quer que os unisse. "A culpa é tua!" gritava Sérgio, a sua voz, normalmente controlada, a ecoar pelas paredes finas. "Como é que não sabias que a tua mãe era uma baronesa disfarçada? Passaste a vida inteira a ser sustentada por ela e nunca desconfiaste?" "E tu?" retorquia Lívia, a voz carregada de um desprezo recém-descoberto. "Tu, com o teu faro para os negócios, com a tua conversa sobre valorização de ativos. Foste tão cego pela ganância que nem sequer investigaste a propriedade que planeavas demolir. Foste enganado por uma velhinha do jardim. O projeto da casa de sonho, o símbolo da sua ascensão social, tornara-se agora o monumento do seu fracasso. O dinheiro da compensação que receberam da Raízes Empreendimentos, o meu dinheiro, na verdade, não foi suficiente para curar a ferida no seu orgulho. Tornou-se apenas mais um motivo para discussões. Como gastá-lo, quem tinha mais direito a ele, como usá-lo para manter as aparências que agora pareciam tão frágeis. Eu, por outro lado, estava a redescobrir o prazer das pequenas coisas. Passei uma tarde inteira numa loja de artigos de arte, a escolher pincéis, telas e tintas a óleo. O cheiro a terebintina e a linhaça misturou-se com o cheiro à terra do meu jardim, criando um perfume de recomeço. Montei o meu primeiro cavalete em frente à nova janela do meu ateliê e as primeiras pinceladas foram hesitantes, como os primeiros passos de uma criança. Mas aos poucos as cores começaram a fluir e na tela uma imagem começou a formar-se. As roseiras de Eduardo, não como eram, mas como eu as sentia, vibrantes, resilientes, cheias de uma beleza que a ganância não conseguia tocar. O primeiro contato veio de onde eu menos esperava, mas mais desejava. Numa tarde de sábado, o meu telemóvel tocou. Era um número desconhecido. Atendi com cautela. "A avó?" A voz do outro lado era pequena, hesitante. Era o Tiago. O meu coração deu um salto. "Tiago, meu querido, como estás?" "Estou bem. A avó está zangada conosco?" A pergunta, tão direta e inocente, cortou-me mais fundo do que qualquer acusação dos pais dele. "Não, meu amor, a avó nunca poderia estar zangada contigo", assegurei-lhe, a voz a embargar-se. "As coisas entre os adultos às vezes ficam complicadas. Não é culpa tua." "A mãe e o pai discutem muito agora", disse ele num sussurro. "O pai diz que a culpa é da mãe por não saber das coisas. A mãe chora no quarto. Eu não gosto quando eles discutem." Fechei os olhos, a dor da sua confissão a apertar-me o peito. Eu libertara-me, mas o meu neto estava agora preso nos escombros da batalha. "Tiago, escuta-me", eu disse com toda a suavidade que consegui reunir. "O amor que eu e o teu avô temos por ti não muda, nunca. E o teu jardim em miniatura, estás a cuidar bem dele?" "Sim." A voz dele animou-se instantaneamente. "A roseira já tem um botão novo, e eu rego-o todos os dias, como a avó me ensinou." "Esse é o meu rapaz", eu disse, a sorrir através das lágrimas. "Continua a cuidar dessas raízes. Elas são mais importantes do que qualquer outra coisa." Desligamos, e eu fiquei a olhar para o meu jardim, para as roseiras de Eduardo, a florescerem indiferentes aos dramas humanos. A conversa com Tiago tinha me lembrado que a minha vitória
não seria completa se viesse ao custo da felicidade do meu neto. Na segunda-feira seguinte, tomei uma decisão. Liguei para a doutora Helena. Helena, preciso de fazer uma alteração na proposta que eles assinaram. Uma alteração? Beatriz, o acordo está selado. Eu sei, mas não é uma alteração legal. É pessoal. Quero que informes a Raízes Empreendimentos para oferecer ao apartamento 12B um serviço de jardinagem mensal para a varanda e também um passe familiar anual para o Jardim Botânico. Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois, ouvi o sorriso na voz de Helena. Arregar as sementes, Beatriz? Alguém tem de o fazer, respondi. E quero que a nota diga que é uma cortesia da empresa para famílias com crianças, para incentivar o apreço pela natureza. Não era um ramo de oliveira. Era algo mais subtil. Era um lembrete. Um lembrete de que, mesmo no meio do concreto das suas ambições, ainda havia espaço para um jardim crescer. Um lembrete de que as raízes, uma vez plantadas, têm uma forma teimosa de encontrar o seu caminho de volta à luz. Eu não estava a oferecer-lhes o perdão. Estava a oferecer-lhes uma semente. O que eles fariam com ela? Se a deixariam morrer na terra seca do seu ressentimento, ou se a regariam com a humildade recém-descoberta, já não era da minha conta. O meu trabalho, como sempre, era apenas plantar. A semente que eu plantara germinou de formas que eu não antecipara. 2 semanas depois da minha conversa com Tiago, recebi um telefonema de um número desconhecido. Era Lívia. A sua voz não era zangada nem suplicante. Era estranhamente neutra, despojada de qualquer emoção. Mãe, recebemos uma notificação da administração do prédio sobre um serviço de jardinagem e passes para o Jardim Botânico. Sim, respondi, mantendo o meu tom igualmente neutro. É algum tipo de piada? Perguntou ela, e pela primeira vez ouvi uma nota de vulnerabilidade genuína na sua voz. Está a tentar mostrar-nos o que perdemos? A esfregar o seu jardim na nossa cara? Não, Lívia, disse eu com uma suavidade que me surpreendeu. Não é sobre mim ou sobre ti. É sobre o Tiago. O avô dele teria querido que ele crescesse a conhecer a beleza das plantas, a importância de cuidar de algo vivo. Pensei que talvez vocês não tivessem tempo para isso agora. Foi apenas um gesto para ele. Houve um longo silêncio do outro lado. Podia quase ouvi-la a processar a ideia de que uma ação minha não era uma jogada estratégica na nossa Guerra Fria, mas um simples ato de amor pelo meu neto. Ah, foi tudo o que ela disse antes de desligar. A partir daquele dia, algo mudou. Tiago começou a visitar-me todos os sábados. A princípio, Lívia deixava-o à porta com um aceno de cabeça formal e ia embora. Mas aos poucos, começou a demorar-se um pouco mais. Um dia, trouxe-me um pão que ela mesma fizera. Estava um pouco queimado nas bordas, mas o gesto era mais eloquente do que qualquer pedido de desculpas. O Tiago disse que a senhora gostava de pão de milho, murmurou ela, sem me olhar nos olhos. Enquanto isso, a vida de Sérgio desmoronava. O Sr. Valdemar, furioso com a perda do seu investimento e a humilhação pública do filho, cortou-lhe todo o apoio financeiro. Sem a rede de segurança do pai, a autoconfiança de Sérgio, construída sobre uma base de privilégio e não de mérito, ruiu. Ele perdeu a promoção no trabalho, cometeu erros dispendiosos e 6 meses depois da nossa confrontação, foi discretamente despedido. A perda do emprego foi o golpe final no seu casamento já fraturado. As discussões tornaram-se a sua única forma de comunicação. Uma noite, Tiago ligou-me a chorar. Avó, o pai fez as malas. Ele disse que não aguenta mais viver com a mãe. Disse que ela o arruinou. O meu coração partiu-se pelo meu neto, apanhado no fogo cruzado da imaturidade dos seus pais. Na semana seguinte, Lívia apareceu à minha porta. Não trazia pão, apenas o peso do mundo nos seus ombros. Ele foi-se embora, mãe, disse ela, a voz vazia. Deixou-me com as dívidas, com o Tiago, com tudo. Disse que eu o lembro constantemente do seu fracasso. Ela sentou-se à minha mesa da cozinha,
no mesmo lugar onde meses antes planeara a demolição do meu jardim. Chorou não as lágrimas de frustração de uma criança mimada, mas as lágrimas margas de uma mulher que finalmente enfrentava as consequências das suas escolhas. Eu fui tão tola, soluçou ela. Troquei o amor incondicional da minha mãe pela ambição de um homem que me abandonou ao primeiro sinal de dificuldade. Destruí a minha herança, não a casa ou o dinheiro, mas a herança de amor que o pai me deixou. Eu não disse, eu avisei-te. Não ofereci soluções fáceis. Apenas me sentei ao lado dela, fiz-lhe um chá e ouvi. Às vezes, o maior presente que se pode dar a alguém é o espaço para ouvir sua própria dor. Nos meses que se seguiram, Lívia começou a sua própria jornada de reconstrução. Conseguiu um emprego modesto numa livraria. Vendeu o carro de luxo e começou a usar o transporte público. Aprendeu a fazer um orçamento, a cozinhar refeições simples, a encontrar alegria não nas aparências, mas na resiliência. A nossa relação também começou a brotar de novo, não como era antes, mas como algo mais honesto e forte. Ela pedia-me conselhos de jardinagem. Eu pedia-lhe recomendações de livros. Tornamo-nos, lentamente, não apenas mãe e filha, mas amigas. Numa tarde de primavera, 1 ano depois daquela fatídica festa de aniversário, estávamos as 3, eu, Lívia e Tiago, a trabalhar no meu jardim. O meu ateliê de pintura estava terminado, as minhas telas encostadas à parede, cheias de cores e vida. Tiago, agora um especialista em identificar ervas daninhas, cuidava das roseiras do avô com um carinho que me enchia de orgulho. Lívia estava a lhe ajudar-me a plantar um novo canteiro de lavanda. As suas mãos, antes imaculadas, estavam agora sujas de terra. Ela olhou para mim, o sol a brilhar no seu rosto, e sorriu. Um sorriso genuíno, sem máscaras. Sabe, mãe, disse ela, a voz calma, acho que finalmente entendi o que o pai queria dizer sobre as raízes. E o que é? Perguntei. Elas não nos prendem. Elas dão-nos a força para crescer, não importa quão forte seja a tempestade. Assenti, o meu coração cheio de uma paz que eu pensara ter perdido para sempre. Olhei para o meu jardim, para a minha filha, para o meu neto. O legado de Eduardo não estava nas escrituras ou nas contas bancárias. Estava ali, naquela terra fértil, no amor, que, apesar de tudo, havia encontrado uma forma teimosa de voltar a florescer. A minha história não era sobre uma herança de dinheiro, mas sobre uma herança de silêncio. O silêncio de um homem sábio que plantou sementes para o futuro e o silêncio de uma mulher que teve de aprender a calar as vozes de fora para finalmente ouvir a sua própria. E no silêncio do meu jardim, eu encontrei tudo.